Olá, viva a todos e a todas, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Eu sou a Carla Maria, para quem entra pela primeira vez, e o propósito deste canal é de ensinar os meus métodos que eu venho utilizando, criados por mim ao longo de mais de 40 anos, e por conseguinte, se não se interessa por estes temas, o melhor será sair. Caso contrário, se gosta, inscreva-se. Tem muitos cursinhos gratuitos dentro do meu canal do YouTube. Agora, hoje, o propósito deste vídeo é trazer-vos algumas combinações de cartas para as vossas leituras. Vamos imaginar sobre a carta da garrafa. O significado da carta da garrafa em si, sabemos que tem a ver com garrafa, com bebidas, mas também com coisas secretas, ocultas, etc. Porém, a garrafa, se sair ao lado da carta do 7 de paus na cor vermelha, lembram-se que os meus baralhos são 3 em 1. O 7 no amarelo tem um significado, no vermelho tem outro. Aqui o 7 no vermelho, na cor vermelha de paus, significam vícios, certo? Então, a garrafa ao lado do 7 de paus no vermelho significa os vícios, mas não necessariamente vícios apenas de bebida. Pode ser todo tipo de vícios. É onde eu quero chegar com esta carta. E se saísse o 7 no amarelo, o 7 de paus, ao lado da garrafa, poderia significar benefícios. A pessoa precisar de ajuda ou a pessoa ter ajuda por parte de alguém. Estão a perceber? Com respeito a vícios. Esta seria aqui, digamos assim, um exemplo. E ainda queria vos ensinar com respeito à carta do caixão. A carta do caixão, sozinha, significa o fim de um ciclo. Mas se a carta do caixão sair ao lado da carta, por exemplo, da cruz, dai-me só um pouquinho para eu procurar aqui onde é que está. A carta do caixão ao lado da cruz significa morte mesmo, morte física. Carta do caixão e cruz significa morte de alguém. Depois, poderemos, no contexto do jogo, saber, não é? Se é família, se é da rua, se é alguém de fora, se é vecindário. Se for uma consulta de família, poderia sair a carta aqui do lado. No caso, poderia ser o As de copas, que representa sempre a família, ou a casa. A casa, assim, significa uma morte de alguém lá de casa ou alguém de família. Porém, se sair a casa virada assim, o coração, que é a carta das emoções da família, certo? Também poderia ser. E pode ser assim, pode ser assim, pode ser assim, vice-versa. Ou seja, estas 3 cartas significam isso. Lembram-se que este jogo meu
no meu baralho, são 3 baralhos em um, temos figuras desenhadas e se for assim, é o fim, o 9 no amarelo, ao lado do caixão. Se a carta sair assim, quando vai ser puxada ou se ela se solta, esta carta do 9 é a carta do fracasso, do fim, da separação, da infelicidade, certo? Mas ao lado do caixão significa mesmo uma morte lá para casa, que está para vir, ou que acabou de acontecer, porque vai depender ainda dos montes em que saem. Se for o primeiro monte, é o passado mais recente, o que acabou de acontecer. Se for o lado da casa, é no que está para acontecer, família. No que vem, é o que vem, no imprevisto. Não se pode saber quando será. Se sair assim, 9 e 10, mesmo que não saia a casa, significa uma morte. Pode não ser permitido saber de quem é a morte ou para quem seja esta morte. Muitas vezes a espiritualidade não mostra por uma questão de proteção ou porque não tem autorização para dizer, para não afligir ou simplesmente não é permitido saber. Não é? Outra carta que pode significar a morte física, não morte de renovação, não morte de novo ciclo, não. Uma morte física seria também se saísse o 8. Independentemente de onde quer que saia 8, 9 e 10 ou 9, 10, 8 ou 9, 8 e 10, não importa. O que tem que ter são as 3 cartas, é morte mesmo. E depois vamos ver se é no monte do imprevisto. O que vos sair no monte do imprevisto, seja para o tema que for, do amor, de trabalho, de mudança de país, de viajar, de mudança de casa, mudança de marido, mudança de namorado, casamentos, etc. Filhos, aí não vai depender do tempo, do desejo que a pessoa queira que venha a acontecer. Vai ser o próprio destino, tudo o que sai no monte do imprevisto. E como a palavra própria diz, imprevisto não é quando a pessoa espera, a pessoa não tem hipótese de saber quando, parece sempre de surpresa. O 8 é um desgosto profundo, o que quer dizer que quando esta carta sai junto com estas, seja na posição em que for, não importa qual, o que isto quer dizer é que vai trazer um desgosto profundo. E quando traz um desgosto profundo, é alguém que está ligado diretamente à pessoa. Pode ser familiar, etc. Quero ainda vos ensinar também aqui, hoje, com respeito à serpente, a serpente e a maçã, quando saem juntas no jogo, ao cair a carta, se sair assim, e independentemente se vocês escolherem consultar as figuras em vez dos números, isto significa tentação. Estas cartas surgem sempre como um aviso, tá bom? De que não se deixem enganar, que é um aviso de perigo. Veja lá, pode estar a ser tentada a fazer uma coisa que não deve fazer. Pode ser uma sedução que a obrigue a uma decisão que não vai correr bem, vai ter consequências. É a tentação da serpente, do demónio, baseado na religião cristã. Para quem é cristão, católico, etc., é a tentação da Bíblia, é o diabinho, estão a perceber? É o diabo em si. E se a pessoa tiver, por exemplo, a carta do médico e do hospital, acho que é óbvio que significa que alguém vai adoecer e isto vai obrigar
a pessoa ficar acamada ou a ter uma cirurgia, etc. Se sair a faca ou o facão, ou a espada, no nosso caso aqui do meu jogo é o punhal, isto significa o punhal com médico e hospital, uma cirurgia, por exemplo. Mas também pode significar assim um corte, um ferimento, ou a saída ao hospital, ao médico, nas urgências. Não importa a posição em que saia o punhal, é alguma coisa que vai exigir um corte, tá bom? Se sair, por exemplo, uma pergunta, eu tenho o meu pai doente, ele sofre do coração, ou o meu filho, se sair a carta do coração, que nós vimos aqui anteriormente, que seria o As, aquela carta que eu vos disse que representava a família, a carta da casa. Estou à procura, deem só mais uns minutinhos. Não sei onde é que ela está agora. Sabem que eu faço os vídeos assim, sem pressas. Procuramos a carta da casa, que significa o coração, o As de copas. Eu, sempre que uma pessoa tem um problema de saúde, sempre aconselho que vá ao médico, mas as cartas podem efetivamente mostrar se a pessoa vai padecer, se vai ter uma morte. Às vezes, por exemplo, há pessoas que estão à espera de um transplante. O transplante pode não chegar a tempo, então aqui poderia ser uma hospitalização por causa de um problema de coração que requer médico. Se for a pergunta específica sobre saúde no órgão em si de coração e esta carta no meio, já seja ao lado, hospital, aqui assim, ao lado da cama, podia ser uma cirurgia, hospital, por causa de um problema de coração, ou poderia ser um corte, cirurgia médica por um problema de coração, poderia ser um problema de cirurgia de coração, a pessoa estar acamada por uma questão hospital, clínica, estão a perceber? Por um problema de saúde ligado ao coração. Mas se a pessoa estiver a perguntar se vai correr bem a consulta, o tema será o problema de saúde, de médico de coração. E se a pessoa tiver nesta consulta sobre o tema do coração a cruz e o caixão, quer dizer que a pessoa não vai ter escapatória. Como é que se diz? Não se vai safar, não vai resolver, não vai correr bem. Estão a perceber? Quer dizer que vai mesmo padecer desta doença, ou que vai correr mal, que não vai conseguir vencer esse mal, ou que não vai vencer essa doença. A carta do 8 significa a doença. Doença, médico. A pessoa vai ao médico por uma questão de doença. Ou que a pessoa tem um golpe, também significa um corte, a pessoa vai ter que levar pontos. O 8 e o punhal, que é uma faca que corta, também significa, não é? Um golpe, a pessoa tem que levar uns pontos ou tem que levar um corte. Vai depender do contexto da pergunta, que vai exigir médico, assim também, entendem?
São exemplos de como é que vocês fazem as combinações para poderem consultar. Agora, aqui, por exemplo, poderia ser uma doença de coração, uma infelicidade, a pessoa padece, ou poderá vir a padecer, depende no que vem, ou no que está, ou no que tem vindo a acontecer. Aí está o posicionamento das cartas nas consultas. A pessoa é doente do coração, a pessoa tem um padecimento do coração, um sofrimento, uma cruz, ela tem este sofrimento. Cruz no meu jogo aqui é sempre coisas de sofrimento, de pesar, de sacrifício, tá bom? Isto significa uma doença de coração, tá? Ou a pessoa vir a ter uma infelicidade numa doença de coração. Se for de família, está para vir uma infelicidade, um sacrifício numa doença familiar de alguém. São ideias de como é que vocês vão de consultar. Agora, ainda sobre a serpente e a maçã, se sair a cruz virada ao lado desta serpente, é uma coisa muito má que pode ter sido enviada à pessoa através de magias satânicas, magias demoníacas, coisas do mal. Não vamos pôr aqui os nomes de religiões todas, toda a gente sabe que é mal. Pode ser porque as religiões em si, as pessoas é que vão utilizar, já seja para fazer bem ou para fazer mal. Mas isto poderia significar perigo, tá bom? Um perigo de um trabalho magístico feito do mal. Nesta carta virada, nós vemos que é satânico, demoníaco, e a cruz pequenina significaria a cruz do sofrimento religioso, aqui, a cruz da igreja, o símbolo cristão. Mas, assim, tem o sentido de cruz virada, tá bom? Porque vocês depois vão optar por esta imagem maior, como sendo a imagem maior o trabalho satânico, em relação com a cruz da religião. Aqui é a religião cristã. Assim, com ofertas ou sem ofertas, só as duas juntas significam um aviso de perigo, porque se você estiver em frente a uma serpente ou uma cobra, você para, certo? Então pense no que vai fazer, pense no que vai decidir, principalmente se for tentada ou seduzida por algum aspecto, digamos, negativo. Esta carta servirá de aviso. Há pessoas que têm tendência a ir fazer vinganças, a irem fazer ofertas, a irem fazer magias para prender, para amarrar, para matar. Acreditem que há pessoas capazes de tudo. Isto serve como um aviso. Tenha sempre em atenção que nós vimos a Terra para melhorarmos e crescermos espiritualmente. Não se deve amarrar ninguém. Vamos deixar cada um seguir o seu caminho. Aqui significa um trabalho magístico com mortos, por exemplo. Se sair como é que se diz? Ou poderia também, na consequência, vir uma morte provocada por trabalhos magísticos. Isso teríamos que ir complementar as cartas iniciais sobre a morte com esse tema. E ainda eu quero pôr aqui a pimenta. Se a pimenta ou a pimenteira sair ao lado disto, significa mesmo coisas do inferno, coisas grandes mesmo, coisas más, muito más. E ainda poderíamos utilizar
a carta do sapo como magia. Eu ainda não vos apresentei a carta da Ram, porque ainda não preparei o baralho, ainda não está completo. Mas, com respeito ao sapo, o sapo significa sempre magia, feitiçaria, bruxaria, como queiram chamar, tá bom? Isto poderia ser a indicação de um aviso para a pessoa ter cuidado que alguém está a enviar, ou enviou, ou enviará um trabalho magístico do fogo, coisa muito perigosa, muito má. Por exemplo, e poderia ser o sapo, a serpente, a cruz virada e o fogo, ou a serpente, o fogo. O que interessa é a combinação e vocês serão intuídos no momento da leitura para o que é exatamente isto, tá bom? Poderá ser assim. O que interessa são as 4 cartas juntas, que isto significa. Poderia ser uma morte enviada, se fosse, por exemplo, assim, um aviso sobre magia forte do mal para pôr fim a uma situação ou a um casamento. Se fosse a carta da união, do casamento, poderia ser um trabalho magístico para acabar com um casal, por exemplo. Se tivesse aqui a grinalda, ou se tivesse aqui o 9, já seja no vermelho, 9 de paus, ou no amarelo, significa um casal, um relacionamento ou um casamento. Se saísse assim, esta combinação significaria um aviso que alguém estaria a trabalhar, a enviar forças contrárias para uma união de um casal. E também poderia ser assim: sapo, cruz virada com pimenta para um casal, por exemplo, já seja no vermelho ou no amarelo, para pôr o fim. E a carta aqui seria também a serpente a avisar, a mostrar para a pessoa ser inteligente para procurar a cura, para procurar o remédio. Com respeito a doenças, se esta carta sair ao lado, por exemplo, da cigana, se for uma pergunta, ou do cigano, vamos por aqui o cigano hoje, não importa, poderia ser uma carta a mostrar no tema apenas de saúde. Poderia estar a mostrar que a pessoa poderia estar a padecer de um problema de saúde que põe em risco a vida dela, um perigo, já seja por vícios, aí vamos ver depois a carta dos vícios, ou até mesmo um problema, se saísse aqui o 8 de copas, não, desculpem, se saísse o 8 de espadas, poderia significar ainda um problema de doença, se tiver ao lado do cigano ou da cigana, ou de quem quer que seja, do filho, da filha, etc. Podia dizer: tome atenção, a serpente mostra o perigo desta doença ocasionada por vícios, por exemplo. E de intoxicação alimentar poderia ser, se tivesse junto, por exemplo, a cartas de comidas e bebidas, que é o 4 de copas no baralho, poderia ser uma intoxicação alimentar também. Lembram-se que esta carta tem muitos significados, já seja no amarelo, já seja no vermelho.
Esta carta significa os lugares públicos, restaurantes, discotecas, banquetes, e onde estão estes sítios há sempre comidas e bebidas, também significa em termos magísticos ofertas, não é? De comidas aos orixás, às entidades, etc. Mas isto assim poderia ser um perigo por exemplo, um perigo de intoxicação, de envenenamento. Porquê? Porque a cobra é veneno, não é? Ela pode ser venenosa e pode trazer perigos e a pessoa vir a adoecer, já fosse através de bebidas, etc. E vocês posicionam as cartas assim para poderem ver que de repente a pessoa adoece e poderia ser por uma intoxicação alimentar, por exemplo. Assim, a pessoa poderia estar a adoecer e vir a carta como aviso dos excessos de alimentos e bebidas. Tome cautela, tome cuidado, cuide da sua saúde. Já seja no princípio ou assim. Ou vice-versa. Vocês misturam, fazem o puzzle. O que é que eu vos poderia hoje aqui indicar mais? A carta da grade é uma carta que limita as pessoas. É um obstáculo, é uma prisão, é um impedimento que não deixa nem entrar nem sair, certo? A não ser que a pessoa tenha ao lado dessa carta a carta da chave, que traz já por si, então, a solução. A pessoa está presa. A pessoa está presa legalmente, ou seja, aqui teria que sair a carta da lei, que poderia ser, no caso, o rei de espadas, que representa o homem da lei, ou a balança. Se a pessoa tiver uma prisão, está presa na lei, quer dizer que está na cadeia, já seja com uma pulseira domiciliário, já seja dentro do edifício. Para ter uma confirmação, a gente pode ver aqui também a casa nova, podia ser, se a pessoa estiver presa na cadeia, poderia haver uma solução dela ir com novas oportunidades para uma nova situação, ou até mesmo poderia indicar, se fosse o caso da pessoa ter, no momento atual, estar numa determinada prisão, num determinado edifício, vamos supor que a pessoa está presa atualmente, está presa. A pessoa foi julgada, foi presa e está presa neste sítio, tá, neste local, já seja em casa, com pulseira, ou numa casa de cadeia mesmo, num estabelecimento policial. Ou assim significa cadeia. Porquê? Porque a pessoa veio a ser julgada e foi castigada. Mas a pessoa vai sair, vai se livrar, se for o filho, se for o marido, se for a filha, se for ela própria, se for família, se for um rival. Se houver aqui a solução, a chave, quer dizer que a pessoa vai ser libertada. Desculpem o meu português, às vezes eu falo mal. A pessoa vai conseguir sair da prisão. Mas também assim, poderá a pessoa vir a mudar desta prisão para uma nova prisão. Após um julgamento, a pessoa está presa temporariamente neste local e após ser julgada, irem mudá-la para outro local. Não vai sair, vai ser só trasladada, vai só movimentarem a pessoa, tirando-a de um local, passando-a para outro. Se aqui sair a carta do Pombal,
a pessoa vai ter notícias de que alguém vai ser preso. Já seja assim, já seja assim. Aqui são as notícias. As notícias que vão e vêm, as pessoas podem ser presas e até poderia vir a ser preso num local público. Virem a prendê-lo num local público. Porque aqui o Pombal é um tempo de passagem, onde há muita gente. É o que isso significa. É temporário. Um local onde a pessoa frequenta, onde está, poderia ser uma prisão. Poderiam vir a prender a polícia, vir a prender a pessoa num local público, por exemplo. O que é que eu mais vos posso mostrar hoje? Há muito tempo que eu ando afastada dos vídeos, eu ando muito ocupada, eu peço desculpa, mas isto, nós ao fazermos este trabalho requer muita disciplina, muita atenção. Se sair o homem do cavalo preto, tá? Significa que a pessoa vai ter notícia de que este homem do cavalo preto, que é a pior carta do meu baralho, foi presa. Se este homem do cavalo preto sair no Pombal, poderia significar também que a pessoa deve se cuidar, assim, de más companhias. Tem que ter cuidado por onde anda, com quem lida, com quem conversa, com quem se dá no dia a dia, porque isto poderia vir a trazer mais tarde um problema legal, principalmente se sair o aviso do perigo da cobra, das tentações de andar com más companhias, ou até essas pessoas frequentarem a casa da pessoa. Ter cuidado com o cavalo preto é o escroque, o bandido, o ladrão, o drogado, o que tem vícios, a escória toda da sociedade. Seja na disposição em que for, vocês serão alertados para ver o que é que poderá aqui vir a acontecer. Se saísse, por exemplo, aqui a garrafa, poderia ser um aviso para a pessoa ter dinheiro, a pessoa ter cuidado com os vícios, ou alguém que tem vícios. Vamos imaginar que o cigano anda muito ao lado do homem do cavalo preto. Este homem do cavalo preto pode levá-lo, por vícios, a cair num problema de poço. E isto poderá vir a ter consequências, já seja assim, como tínhamos ao princípio. Imagina que o cigano, que é a pessoa da consulente, ou com quem se consulta a pessoa, pode ser marido, filho, sobrinho, amigo, conhecido, que acaba de conhecer. Este homem de cavalo preto, se anda com este, se sai o cavalo preto, não sendo o próprio consulente, que tem este perfil de vida, poderá ser um aviso que corre risco de prisão neste convívio. Que o melhor é deixar ir o homem do cavalo preto, no Pombal aqui. Carta por carta, temos o advogado, o agrado e a serpente. O cigano, com uma má companhia, se não for ele que está envolvido nesse problema, o melhor será deixar ir o Pombal, é deixar voar, deixar soltar. Ter cuidado com quem mete dentro de casa, na frequência de entradas e saídas, aqui a casa, entrada e saída, mesmo que seja curtas entradas e saídas temporárias, o homem do cavalo preto, sendo um homem que não é confiável, poderá vir a trazer um problema social e legal à pessoa que o acompanha, porque esta pessoa pode até eventualmente vir a deixar alguma coisa lá em casa
que possa vir a perigar. Isto aqui poderá ter a ver com vícios, com drogas, com outros tipos de vícios. E ainda eu quero-vos falar que poderá ser um desgosto profundo para a família, ou um problema gravíssimo, difícil de lidar, profundo mesmo. Os poços são fundos, certo? E este homem do cavalo preto, se estiver ao lado do poço, quer dizer que é uma pessoa lá do fundo. Do fundo, lá de baixo, uma pessoa de um espírito, digamos, muito trevoso, muito escuro, muito sem luz, uma coisa mesmo profundamente lá de baixo. Vocês sabem que na espiritualidade temos vários níveis e quanto mais lá para baixo, e o poço afunda. E este cigano poderia vir-se a afundar se andar na companhia desse homem do cavalo preto. Agora, suponhamos que o cigano é quem anda com vícios, já seja porque é ele o que anda acompanhado espiritualmente por entidades que são negativas. Aqui também serve de aviso que pode vir a ser preso, já seja assim como está ou assim. Cuidado, é a mensagem. Periga, não só na saúde, como também em termos legais. Já seja perigo de prisão, de cadeia, lá para casa. Com essas idas e vindas, que é o pombal. Ou com essa instabilidade. Aqui, quando a garrafa, que é os vícios, sair ao lado do pombal, pode ser por influências exteriores, temporárias. Às vezes a pessoa pode querer estar em perigo por padecer de uma doença, perigo por vícios. Não se esqueçam que também há que espelhar assim. Perigo por vícios, que será melhor largá-los. Poderão ser temporários ou não. Mas, se tiver a pessoa presa aos vícios, a pessoa, por muito que queira aqui o cigano, vamos supor, ou a cigana, está com a carta do pombal, com os vícios e com a grade. Isto aqui quer dizer o seguinte, que a pessoa está já presa, já está amarrada, já está atada aos vícios. Mesmo que ela queira largar, ela não vai conseguir. A não ser que no jogo saia como, por exemplo, aqui teríamos a balança, que é o equilíbrio. Poderíamos ter a carta da chave como solução. O sol. Estes são só exemplos de como é que eu consulto e como vocês devem analisar aqui teria que sair a carta. Bem, se aqui sai assim, a pessoa vai precisar de procurar ajuda de médico, que é o hospital, porque a pessoa já está presa aos vícios. Ela tem que procurar ajuda, fazer desintoxicações, ok? Hospital, ou ainda ir a um médico, se sair a carta do médico. O cigano precisa de médico e de ser hospitalizado. Estão a perceber? O médico aqui. Para poder ter a cura desta amarração que ele tem, desta prisão que ele já está agarrado aos vícios. A garrafa, mas a garrafa não significa só
vícios de bebida. Por exemplo, os vícios de dinheiros, significa aqui, vícios de dinheiros é vício de jogo, que também pode a pessoa já estar presa a isto e a ter que necessitar de cura. Esta adição também pode ser trabalhada, já seja em termos de psiquiatria, psicologia, espiritual, para fazer uma libertação, buscar a solução de tudo isso. Vamos perceber? A corrente ao lado da grade e da prisão é que a pessoa vai ser presa de algemas. Vamos perceber? Vai ser acorrentada por uma questão legal. Vai ter que cumprir com a lei porque desobedeceu à lei ou porque se meteu em alguma atrapalhada. Este seria outro exemplo. O que é que eu vos posso ensinar mais hoje aqui? Há muito que eu andava para vos fazer este tipo de explicação. A corrente, por exemplo, ao lado vamos supor da tartaruga, pode ser, e aqui vamos ter que analisar, como eu digo, o tema da consulta, o jogo todo na mesa para ver as cartas próximas. Mas estas cartas sozinhas, seja assim ou assim, significa que a pessoa traz uma corrente ou uma falange de ancestralidade, já seja assim ou assim. Ancestralidade familiar ou espiritual, seguida de luz, quer dizer que é muito boa, do sol, estão a perceber? Que pode trazer soluções grandes à vida dela se ela se desperta, se ilumina, já seja assim ou assim, que luz e luz das duas formas, a vitalidade, a energia, a vida no sentido pleno da palavra e até vida espiritual, corrente espiritual. Assim, é uma corrente espiritual muito forte, de muita luz, a pessoa pode ser. Vamos imaginar que temos aqui a cigana. Ou o cigano, no caso, ou ambos. Aqui uma corrente de proteção, já seja o anjo. E quando o anjo sai virado, é um anjo caído. É que a pessoa não anda bem acompanhada, porque ninguém vira o anjo de ninguém, senão não fazia sentido ter um anjo da guarda, estão a perceber? Só que como são energias às vezes incompatíveis, os anjos, porque Deus dá autorização às pessoas a terem um livre-arbítrio, as escolhas dela, até para aprendizado, etc. Quando a carta do anjo sai virada, é um anjo caído ou uma corrente que ela traz ou que ela está ligada, já seja magisticamente, quando sai o sapo, que não seja uma coisa positiva, para ter cuidado. Principalmente, ela pode ter sido no passado, na ancestralidade, uma pessoa que usou dos seus poderes magísticos, da sua corrente ancestral, para ser um mago ou uma maga ou uma feiticeira, ou usou dos seus dons para fazer mal a alguém
Principalmente se tiver aqui a carta da serpente e da cruz virada. Estão a perceber? Ou se tiver o cavalo preto, era magia negativa, do mal, de coisas lá de baixo, lá do fundo, coisas muito negativas mesmo. Trabalhos escuros. Eu agora, por falar nisto, estou a ser induzida aqui, intuída, a vos dizer outra novidade. Por exemplo, a garrafa com sapo e com a grade, ou a grade no meio da garrafa e do sapo, pode vir ainda como um aviso para a pessoa ter cuidado, porque pode estar a ser feita amarração, magia, através de bebidas. Se saísse a carta do banquete, comidas e bebidas também. Se fosse a carta da amante, a amante está a trabalhar com magia para amarrar alguém. O amante põe coisas na bebida, na comida, para amarrar com magias, ou vice-versa. Estão a perceber? Por exemplo, o que é que eu vos posso mostrar mais? Mudando de temas negativos para positivos. A pessoa está a necessitar de mudar a vida dela. A pessoa vive nesta casa e quer saber se ela vai conseguir a compra de uma casa nova. Tem que desenhar nas casas vossas, nos vossos baralhos, a vassoura na frente. A vassoura na frente é o símbolo que eu uso para mostrar a diferença do velho para o novo. Se sair aqui a carta dos dinheiros, e os dinheiros poderão ser a carta aquela carta do 10 que eu uso como transações comerciais, do 10 de paus. Vamos lá ver. Se não for o 10 de paus, poderia sair a carta do 6, que significa riqueza, dinheiros. Quando é no vermelho, é uma riqueza de amor, de paixão. Quando é no amarelo significa dinheiros. Mas esta carta aqui, já seja assim, nos dinheiros, nas moedas, de euros, dólares, o que for, libras, ou assim, significa que a pessoa vai conseguir realizar a venda. E para confirmação também, ou a venda ou a compra, a transação comercial. Se for no caso de comprar, se sair o 9, aqui que se realiza a casa velha fica atrás e realiza-se a casa nova e a transação comercial da compra da casa. Mas se num jogo, seja amoroso ou do que for, sair a casa nova ao lado da riqueza com dinheiro ou ao lado da transação comercial, já seja compra rica, quer dizer que a pessoa poderá vir a realizar uma vida nova e poderá vir a ter uma mansão aqui, riqueza e dinheiro. Ou a pessoa confirma que vai ter
a chave que ela quer. Aqui ela ainda não tem. Assim é quando vem a abrir. Assim pode ser o que ela está a pensar querer ou o que ela está a deixar para trás. Ela também pode ter a solução de ter vendido, porque aqui é o que vai e aqui é o que vem. Estão a perceber? Vocês têm que ver a chave, o posicionamento da chave. Ela pode ter acabado. Se é um consulente que chega à sua mesa e sai isto, você acaba de vender uma casa. Está a perceber? Seja esta ou esta. Quando é assim, você está a pensar comprar uma casa. E a pessoa depois confirma se sim, eu gostaria de comprar, ou estou a vender uma para comprar outra. Sair que sai esta carta com vitória, com a sorte, mesmo que a pessoa às vezes não esteja a conseguir, mas sai de repente o trevo. É uma sorte sempre que chega no inesperado. E sorte é sorte. Sorte é sorte. É quando menos espera. Mesmo na carta da sorte, eu quero vos dizer que, seja qual for a dificuldade, vai ter a solução, porque a pessoa não sabe, mas vai chegar uma sorte. Seja qualquer que seja a dificuldade com que ela esteja a deparar no momento. O que é que eu vos posso dizer mais? O que é que eu vos posso ensinar mais? Aqui sobre o anjo caído, a cruz virada, a serpente, por exemplo. O sapo. As cartas negativas. Olha, há muitos tipos de magia, de bruxaria, de feitiçaria, etc. Assim é o anjo virado com a serpente, são entidades negativas, inferiores, digamos assim, não sabe. E se for o poço, aqui, muito inferiores, quanto mais for para baixo, pior, tá bom? E então, se sair a grade, pode ser que a pessoa esteja a padecer de uma magia, está amarrada a uma maneira de estar muito negativa, que vai precisar de solucionar, que vai precisar de tratar. E se for o cigano e a amante, pode ser um trabalho de amarração. O homem da mulher, ou o homem do homem, ou o parceiro, estaria amarrado por uma amante com trabalhos magísticos grandes, já seja assim ou assim, ou vice-versa, pode, porque ninguém amarra ninguém. A pessoa que amarra fica amarrada também. Estão a perceber? Mas indica quem é que faz o trabalho, é o que eu quero dizer, já seja assim. Podem ser coisas muito negativas ou uma magia muito negativa. Está magiado quando está acima ou abaixo, quando está acima, do lado ou abaixo. Tá bom? Por exemplo, quero-vos indicar uma coisa também que interessa aqui mencionar. Com respeito à magia, por exemplo, analisando só a carta do sapo. Se a carta sai acima da cabeça da pessoa, seja o homem ou a mulher, e até no caso acontece muitas vezes casais que chegam a mim, que eles têm a intuição de que alguma coisa não está bem na vida deles, que é impossível, que eles até gostam do outro, mas as coisas não estão a correr bem, que eles estão desconfiados, que estão com trabalhos ou que os caminhos estão amarrados. Pode sair o casal em si e acima da cabeça de ambos ter o sapo, ou a cruz virada, ou a amarração. O casal chega a vocês com essa ideia.
Pode ser individual, os caminhos da pessoa amarrados, o casal em si, com a cigana. Muito bem. Se sair sagrado o sapo e a cruz virada para o cigano, aqui vinha a mostrar que o cigano teve um amante homem que lhe fez este trabalho. Se aqui saísse a carta da cigana, seria a amante da cigana, amante não, o amante da cigana que o tinha feito e vice-versa. Eu espero estar-me a fazer entender. E que ela, de mãos cruzadas, ou ele ficou de mãos cruzadas, a mulher de mãos cruzadas, ficou de mãos cruzadas, deixou-se amarrar nesta trama, não fez nada, ficou de braços cruzados, é o que isso quer dizer. A não ser que a mulher das mãos cruzadas saia ao lado, por exemplo, de proteção, ou a pessoa está a precisar de ajuda de proteção. Se sair aos pés, quer dizer que na vida a pessoa vai procurar ajuda e vai ser protegida. E aqui, como eu estava-vos a dizer, se fosse a cigana, se fosse o casal, poderia ser um trabalho feito e eles a pedirem ajuda. Eles não têm como resolver, ficam de mãos cruzadas, apenas têm na ideia, acima da cabeça, no intelecto, de que algo não está mal, que algo não está bem, que algo estará feito por alguém que eles até poderão eventualmente desconhecer, e eles, se sair a chave ao lado do anjo, significa que vão ter proteção. Se a cigana tiver aqui a amante do lado dela, a amante pode ter prejudicado a cigana, com trabalhos magísticos também. E a serpente pode indicar isso, de perigo, aqui também, ou pode ser um perigo, aviso de que aqui foi feito lá atrás ou recentemente para ela um trabalho, para ela não ficar de mãos cruzadas e procurar ajuda, benefício, etc. Aqui poderia ser, por exemplo, a mulher da coruja, a cigana ter que procurar consultar alguém. Consultar alguém também pode ser a mulher da coruja e poderia ser a mulher dos livros. Ou a mulher do livro. Um conselho é de ela vir a consultar sobre esta situação que periga a vida dela, já seja por coisas feitas, trabalhos magísticos profundos, e que ela possa ter que vir a desembaraçar, buscar proteção, ajuda para desembaraçar. Ali temos o pente. O pente pode estar a vir aqui dizer para ela vir a consultar-se para a mulher do livro. Poder vir buscar ajuda, proteção, solução para desembaraçar-se dessa situação. A garrafa, o sapo, a cruz, ou vice-versa, isto podia estar assim, ou podia estar assim. Eu penso que não estou a subestimar a vossa inteligência, mas
como vocês não estão presenciais e eu não posso, não estão à minha frente, eu não posso ver-vos a cara, espero que estejam a fazer explicar devidamente nesta situação. O que é que eu vos poderia aqui dizer mais? Mulher da coruja, mulher do livro, pode ser a médium, a cartomante, ou vice-versa. E poderão ainda, ao lado da entidade que vem a consultar-se, mostrar, se for assim, de um lado e do outro, eu vou tirar isto, já seja masculino ou feminino, para não estar a demorar tanto o vídeo, serve para ambos casos, ou até para o casal. Quando sai a mulher da coruja ao lado da pessoa e a mulher dos livros, pode significar que a pessoa que consulta, ela sabe fazer trabalhos, ela tem conhecimentos espirituais, ela é uma pessoa preparada. Se for ao lado da grinalda, ela poderá ser uma pessoa com iniciação. Esta pessoa pode ter feito a sua cabeça numa iniciação de religião, já seja candomblé, umbanda, já seja até uma pessoa de religião. Aqui poderia ser uma pessoa, uma freira, uma sacerdotisa, ou vice-versa. Também numa criança pode significar uma comunhão, a primeira comunhão, se for da Igreja Católica. Isto pode significar a cruz da religião, principalmente se sair ao lado do templo e se sair a criança. Olha, vai ter um filho que vai fazer uma comunhão, por exemplo, uma criança ao lado da igreja. Isto assim é um local religioso. Esta criança a iniciação, o compromisso religioso, católico ou cristão, que a criança vai ter. Agora vou mudar de tema e vamos... Percebem que aqui, se for um homem ao lado ou vice-versa, quer dizer que a pessoa podia ter uma iniciação. Agora, sobre o cachimbo, eu quero falar agora individualmente do cachimbo. O cachimbo significa defumação. E não só. No meu baralho, porque eu sou um bandista, significa a representação de pretos velhos, que são dedicados à Santíssima Trindade, às almas. Eles têm o conhecimento católico, ou da Igreja Católica, eles são devotos da Nossa Senhora. Porque quando escravos, eles tiveram o conhecimento, ou foram doutrinados, ou foram obrigados a mudar a religião deles, que eles nunca abandonaram, mas que acabaram sendo tão sacrificados, esperançados, e partiram com esta fé, com este aprendizado, e portanto isto é o que significa. Mas também pode estar a significar para uma pessoa ter que recorrer à ajuda de um preto velho, de uma preta velha, principalmente se tiver a carta da mulher das mãos cruzadas, porque aqui significa que os pretos velhos e as pretas velhas são anjos que vêm à Terra, são espíritos, para ajudar com a caridade, com o amor. E aqui.
queria pôr? Eu queria dizer que a mulher das mãos cruzadas significa, se estiver ao lado dos cachimbos, aquela mãe que pacientemente nos escuta, ou aquela preta velha que está a fumar e a pitar o seu cachimbo, ou o preto velho e que está de braços cruzados ali à nossa frente a escutar. Estão a perceber? É o que isso significa. Para uma pessoa que vai iniciar uma religião, que poderia estar a ver o início um compromisso religioso, poderia ser assim, espiritual. A pessoa poderia estar a iniciar uma religião ligada a um templo com bases católicas ou cristãs, por exemplo, era o que queria dizer isto. Mas eu penso que eu me fiz entender, porque eu tenho muitas cartas e agora de momento não encontro a carta da mulher das mãos cruzadas. Mas vocês entenderam o que eu quero dizer. A mulher da coruja, por exemplo, vamos aqui pôr. É uma mulher que foi iniciada, se sair assim, numa religião, templo. Aqui seria um templo, um terreiro. E se calhar esta mulher carrega como missão essa cruz às costas, que já vem de lá de trás do passado. Trabalhar, ter este compromisso, ela própria, de trabalhar na espiritualidade para vir ela a trazer ajuda espiritual como missão, porque lhe compete a ela, nos conhecimentos dela, já seja ajudar o próximo nessa missão que lhe traz espiritual, para que possam as pessoas vir a desembaraçar os caminhos. Poderia ser o pente. Aqui o cachimbo e o pente, seja em cima, seja em baixo, ou o cachimbo aqui acima e abaixo com os anjos ao lado de sempre, ou cartas próximas de igreja, de templo, de terreiro, que é o que isso quer dizer. Para limpar e desembaraçar, por exemplo, buscar solução, a chave, para desembaraçar a vida das pessoas, para elas se poderem elevar a todos os níveis, até mesmo poderia ser uma elevação espiritual. Aqui poderia ser a busca da pessoa que tem o livro, da pessoa que tem este compromisso espiritual, digamos assim, procurar a solução para se voltar a elevar e também elevar-se espiritualmente ou vir a ter prosperidade. Aqui poderia ser para desembaraçar as magias, o sábio, o pente e o sábio. Procurar ajuda, consultar quem sabe, quem tem preparação, quem tem os livros, quem tem a sabedoria para poder desembaraçar. E também pode ser assim o desembaraço. Aqui, procurar um terreiro, procurar ajuda dos pretos velhos, das pretas velhas num terreiro, por causa da magia, para desembaraçar os caminhos, para poder elevar-se na sua vida.
Aqui poderia ser para desembaraçar uma magia feia, recorrer às santas almas de proteção e ajuda, procurar situações que lhe tragam a boa sorte. Isto é assim, poderíamos estar aqui horas e horas a dar exemplos. Eu hoje já fiz-vos aqui uma ajudinha. Vou terminar este vídeo. E se vocês tiverem alguma dúvida, poderão me escrever nos comentários do vídeo. O que é que gostariam que eu vos viesse aqui explicar? O que é que vocês têm, por exemplo, no que é que vocês têm mais dificuldade quando estão a consultar? Para me darem uma ideia do que é que estão a precisar. Espero que tenha sido do vosso agrado esta aula, esta explicação. Digam-me como é que vão as vossas almas. As vossas almas estão a gostar? Vocês estão a entrar em sintonia com a vossa ancestralidade? Estão a despertar? Estão a fazer as coisas bem? Está tudo a correr bem, baseado nas vossas experiências? Digam-me também de onde é que me veem, onde é que assistem, em que país, em que cidade. Eu gosto de saber essas coisas. E deixo-vos aqui então, com muito amor, mais esta explicação. Quem quiser me consultar, o meu contacto é +1 786 259 3936, Miami, Flórida. Existe um fuso horário, se vocês estiverem fora dos Estados Unidos, que eu passo a vida a pedir a toda a gente para terem atenção, senão eu não consigo dormir. Terem atenção com isso para quando me quiserem comunicar, já seja por mensagem escrita, de preferência escrita. Pelo WhatsApp, poderá ser, ou pelo Messenger. Agradecia que, se gostam, possam divulgar os vídeos para ajudar o canal a crescer e a trazer mais oportunidades, já que também a vós lhes está sendo dada esta oportunidade de aprenderem gratuitamente com as minhas aulas estes cursos, porque o meu trabalho é sério, não é para entreter. E então, se quiserem trabalhar com a espiritualidade de uma forma séria, não usem isto para entreter. Levem tudo muito a sério, porque conforme vocês vão abrir o portal, pode ser para o bem, pode ser para o mal. E tudo tem a ver com a parte espiritual. E existem muito tipo e níveis de espíritos. E então não abram aos zombeteiros, aos mentirosos, aos que vão entreter, porque daí não vos vai chegar nada de bem. Fica aqui o meu abraço, as bênçãos para quem é do axé e quem não for, mas que respeite estas formas espirituais de trabalhar e de consultar com o sagrado. E o sagrado já diz tudo no seu sentido pleno da palavra. Tudo o que for divino, sagrado, Deus, deusas, santos, tem que ser tratado com respeito, com seriedade, com honestidade. E terem sempre em mente, terem sempre na vossa consciência que eles não são obrigados a nada, que não são vossos criados, nem meus, nem de ninguém. Uma razão mais para aproximar-se a estes temas com muita seriedade. E pronto, espero receber de todos o que estiverem aqui, os que estiverem a precisar de uma ajudinha, numa explicação. Carla Maria, eu tenho necessidade, tenho dificuldade em analisar esta situação ou aquela, ou a morte, ou a doença, ou a venda, ou a compra, o que quer que seja. Está bem? Eu poderei, nos próximos vídeos, vir trazer-vos aqui uma ajuda
baseado nisso. Fiquem todos muito bem e que Santa Sara Cal, o universo, esta consciência, esta universal, porque tudo na vida é mente, é uma consciência universal do todo. Estamos todos ligados como uma rede, como uma aranhinha faz. Então fiquem todos bem, desejo a todos boas práticas e muitas bênçãos, está bem? Uma chuva de bênçãos para todos e que Santa Sara Kali, a quem for dedicado a ela, a nossa Santa Cigana única no mundo, sejam abençoados por ela. O meu abraço. Fiquem bem. E gratidão.